Então, pessoas, precisamos tratar de um dos temas mais importantes da década, talvez o tema mais importante das suas provas deste ano e que definitivamente vai despencar em absolutamente tudo que você for fazer nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos. Porque sim, nós estamos hoje trabalhando talvez com a pedra fundamental do apocalipse da sociedade contemporânea. Com uma das matrizes, na verdade, do que tem trazido cada vez mais preocupação em relação aos colapsos ambientais, em relação à grande desigualdade social e ao aprofundamento desses abismos que caracterizam, na verdade, o que é Brasil desde o seu surgimento, que na verdade marcam absolutamente todos os problemas com os quais nós estamos lidando hoje. A questão está tão grave e esse tema se torna tão importante, tão necessário nesse momento, que o governo federal tem criado uma comissão especializada dentro do Poder Executivo justamente para analisar o que é, como reconhecer e como tratar a questão. Você está entendendo a dimensão do problema e a validade desse conceito como o ponto nodal, a pedra filosofal da sociedade brasileira? Isso vai aparecer nas suas provas com uma intensidade absurda, a ponto de eu considerar hoje que racismo ambiental não é um tema para ser debatido, é um macroeixo, considerando que toda a bagagem discutida dentro de racismo ambiental atravessa todas as pautas minoritárias, alcança quase todos os nossos entendimentos a respeito de meio ambiente, a respeito de educação, a respeito de violência, a respeito de segurança pública, a respeito da gestão da democracia. Você está entendendo? Você está entendendo o tamanho desse negócio? Então eu estou assim, ansioso, porque eu entendi e eu sei e eu posso provar que isso vai aparecer nas suas provas no fim deste ano. Então, se não aparecer antes, né? Então nós precisamos dominar mesmo essa questão, entender com o máximo de profundidade possível o que é racismo ambiental, desde a discussão do Benjamin Chaves até a formação dentro do cenário brasileiro contemporâneo. E claro, conseguir aplicar esse conceito e essa discussão para todos os temas possíveis, porque a expectativa é essa, meu senhor, minha senhora. Eu estou te contando nesse momento, porque eu estou empolgado com o fato de ter descoberto isso. Vamos lá? Vamos entender o que é, a que diz respeito? Olha, o conceito em si, se eu tivesse tinta, né? Eu acho que eu consigo tinta enquanto eu falo aqui nesse cuidado. O conceito fundamental de racismo ambiental nasce em 82. Sim, uns aninhos antes da nossa existência, até uns aninhos antes de boa parte dos grandes colapsos sociais vividos no Brasil. Mas o assunto chega derradeiramente no cenário brasileiro em janeiro de 2024. Por isso a questão é tão nova. Então eu posso dizer que racismo ambiental, com a tinta que está chegando até a ponta e já vai conseguir sustentar as minhas palavras no quadro, é um conceito inicialmente discutido por Benjamin Chaves, que foi nada mais, nada menos do que assistente de Martin Luther King Jr. Você entende o que é isso? Que ele foi assistente de um dos maiores líderes políticos da história desse planeta, talvez um dos precursores dos movimentos antirracismo que se estabeleceram e que são a matriz do que a gente discute de combate ao racismo até agora. Sim, Benjamin Chaves foi assistente de Martin Luther King e a partir da observação da forma como, por exemplo, rejeitos tóxicos eram despejados, descartados nos condados americanos, ele começou a notar que não se despeja lixo tóxico perto de comunidade branca. Não se despeja rejeito altamente contagioso perto de classes abastadas ou de grupos privilegiados. Não! Onde é que rejeitos tóxicos e substâncias contaminadas vão de fato ser depositadas? Perto das comunidades negras empobrecidas.
Então, Benjamin Chaves entendeu que a questão do racismo étnico, esse praticado contra comunidades negras, contra comunidades indígenas, contra comunidades asiáticas, está intimamente associado à degradação ambiental e a todos os problemas vinculados à degradação ambiental, porque é inevitável que essa degradação ambiental vai afetar muito mais as comunidades vulneráveis do que os grupos privilegiados. E na história do mundo contemporâneo, da ultramodernidade, nenhum grupo é mais vulnerável do que as comunidades pretas espalhadas pelo mundo. Você sabe disso, talvez por isso Benjamin Chaves tenha sido tão enfático nesse debate, trazendo inclusive boa parte do arcabouço teórico e político vivido pelo próprio Martin Luther King, né? Então, em essência, eu posso dizer para você que racismo ambiental é justamente a prática racista vinculada à degradação ambiental, ou a forma, para definir melhor para você, a forma como o racismo opera enquanto a degradação ambiental está em curso. E aí, para você ter uma dimensão mais clara disso, você pode pegar quase todas, eu vou até separar aqui por área, quase todos os grandes colapsos ambientais ou as grandes marcas de degradação ambiental, e elas vão necessariamente estar associadas a minorias étnicas, essas que são paulatinamente agredidas de múltiplas formas por múltiplas violências, incluindo a violência ambiental. Nos 3 núcleos de sobrevivência desses grupos, nós temos o núcleo urbano, nós temos o núcleo rural e nós temos o núcleo florestal. Bom, em termos urbanos, nós estamos aí colecionando tragédias nos últimos tempos, acho que não falta exemplo, né? Você sabe muito bem, por exemplo, que alagamentos quase sempre criam como vítimas mais prejudicadas, mais afetadas e irremediavelmente destruídas as comunidades negras em boa parte das cidades brasileiras. Nós sabemos que todo o impacto vinculado à favelização da região urbana, vinculada necessariamente à questão sanitária, a questão de infraestrutura de moradia, está associada à população negra dentro das cidades brasileiras. Considerando, por exemplo, você sabe bem que uma pandemia de Covid-19 foi muito mais trágica para as comunidades negras empobrecidas favelizadas do que para o resto do país. Mas por que se o vírus contamina de forma igual? Porque a principal recomendação, por exemplo, de prevenção ou de proteção era a higiene, era lavar as mãos continuamente. Em regiões onde não existe água potável, você quer que isso aconteça de que forma? Você entende? Da mesma forma que, por exemplo, o aquecimento global, uma das maiores pautas, uma das mais preocupantes em termos ambientais hoje, vai afetar mais as comunidades empobrecidas, favelizadas, considerando a infraestrutura de moradia que possuem. Casas feitas de restos, né, de coleta de material, telhas de zinco super baixas, compactas, sem acesso à ventilação ou à refrigeração. Obviamente, o impacto de saúde, por exemplo, que o aquecimento global provoca, vai afetar mais as comunidades pretas empobrecidas. Então, em termos de saúde, é inevitável que as comunidades pretas estão sofrendo mais. Eu nem preciso falar do isolamento das comunidades indígenas e da forma como sofrem, mas por enquanto eu ainda estou no campo do urbano, né? Vou ficar no meio urbano por enquanto. Alagamento, sobrevisação, sanitarismo, infraestrutura. Aqui os derivados de alagamentos, de deslizamentos, de perda de patrimônio, de tudo,
afetando mais as comunidades negras. São as regiões mais abandonadas pelo poder público, com menos recursos, com menos capacidade de recomposição ou de proteção. Na zona rural, nós vemos um processo gravíssimo de precarização da mão de obra, trabalho escravo ou semi-escravo sendo praticado continuamente, tendo como vítimas principalmente quem? População preta empobrecida, com certeza. Da mesma forma como nós vemos na região florestal, a disputa por território cada vez mais sanguinária, territórios sendo disputados pelos grandes agropecuários e, inevitavelmente, expulsando comunidades originárias, como as indígenas e as quilombolas. Obviamente, essa disputa de território cria como vítima maior comunidades pretas ou indígenas, minorias étnicas da mesma forma. Ainda na região rural, nós ainda vemos um sério problema vinculado aos agrotóxicos, por exemplo, ou à irrigação. Os agrotóxicos, inevitavelmente, contaminam populações empobrecidas, aquelas que vivem em comunidades próximas das grandes produções. Sabemos bem que neste país coronelista tradicional, agrotóxico é liberado, você usa o que você quiser, do mais tóxico possível ao veneno mais mortífero, não tem muita restrição, essas restrições acabaram, e a irrigação acaba secando as fontes naturais de água e o acesso mesmo à água potável, saudável, natural, então acaba a possibilidade. Tá vendo? Então o meio rural já tem provas suficientes, os adoecimentos vinculados a isso são absurdos, cada vez mais dramáticos. Em termos florestais, eu acho que a questão do território é uma das mais graves, vou deixá-la assim por enquanto. Então, tá vendo? Não importa em qual esfera a gente esteja trabalhando, se nós estamos tentando entender como minorias étnicas sobrevivem no espaço urbano, ou no espaço florestal, ou em região rural, o sofrimento é igual. Da mesma forma, por exemplo, com a tentativa de transformar reservas ambientais em pontos turísticos, esse debate é velho e acontece no Brasil há um bom tempo, tema de redação importante inclusive. Obviamente, a partir do momento em que regiões de mata nativa são transformadas em espaço de diversão, de trilha, de, sei lá, bungee jump ou qualquer coisa parecida, as comunidades originais que precisam desses espaços para sobreviver, que têm essas regiões como matrizes de sobrevivência e de subsistência, são expulsas, eliminadas, esquecidas. Tá vendo quão grave é? E aí eu te pergunto, nesse impacto ambiental, é só a floresta que sente? É só a fauna e a flora que sentem? Não. Todas as populações são afetadas, igualmente afetadas, principalmente comunidades negras, comunidades indígenas, comunidades quilombolas. E no Brasil nós temos poucas comunidades asiáticas para considerar dentro do que Benjamin Chaves levantou, Mas situação gravíssima. Por enquanto, temos aqui o início do processo. Que tipo é? Até porque eu estou te contando, você tem uma noção de qual departamento a gente está lidando, Do que acontece no espaço urbano, do que acontece no espaço rural, do que acontece em regiões de floresta no Brasil. Agora vamos mais fundo para entender, dentro do cenário brasileiro e global, por qual razão o racismo ambiental cresce e torna-se um fator comum, parte da cultura e do fazer político brasileiro. Eu creio que uma das matrizes mais importantes é a própria dinâmica da colonização, começada no século XVI e, francamente, encerrada só no final do século XX, Se eu for considerar colonialismo e neocolonialismo na forma de imperialismo, nós tivemos, até 1994 havia nações sob o jugo imperialista e o controle de grandes potências econômicas. E aí, dentro da questão da colonização, tanto a brasileira quanto de nações africanas, da Índia ou de qualquer parte do planeta, nós observamos o mesmo fator, o fator da segregação espacial.
Ou seja, na composição de colônia, é inevitável que os espaços mais bem servidos em termos de recursos, de infraestrutura e de sobrevivência, inclusive de recursos naturais, sempre foram delegados às comunidades brancas dominantes e controladoras, donas do poder, e inevitavelmente as regiões mais precárias, as regiões mais vulneráveis, aquelas sem qualquer recurso, sem qualquer infraestrutura, foram relegadas aos povos pretos, pobres, livres ou escravizados, né? Foram relegados às comunidades indígenas que sobraram, as remanescentes do grande genocídio indígena ocorrido nesse país. Então, o processo de colonização é em si um processo já de segregação espacial que relega os impactos ambientais e a destruição do espaço natural aos grupos mais vulneráveis. Nós vemos isso acontecendo até com quais regiões puderam ser entregues aos negros libertos para que eles sobrevivessem. As encostas das cidades, regiões de alta periculosidade, vulneráveis às chuvas, por exemplo, às intempéries, e que sim, você vai morar pendurado na encosta de um morro, porque você é pobre preto, nem é gente, vai ficar aí, e dane-se se vem uma chuva e lava essa encosta, você vai parar lá dentro do mar. É assim que ocorreu no Rio de Janeiro, por exemplo. Se você observar as regiões de favela até hoje, a situação é a mesma. Então começamos já no Brasil, no caso, com a velha divisão de Casa Grande e Senzala, dessa segregação de espaço, onde vive o dono branco controlador e onde vive a população vulnerável e explorada, e evoluímos para as novas senzalas contemporâneas, como os bairros periféricos, as regiões favelizadas, as regiões mais perigosas, esquecidas pelo Estado, né? Aí eu fui mais longe, pesquisando esse fator, e fui entender que essa matriz da colonização não foi criada pelos colonizadores no século XVI. Portugal não inventou esse modelo para aplicar no Brasil, muito menos a Inglaterra criou esse modelo para aplicar na Índia. Não, isso não foi criado por colonizadores, isso já é uma matriz das primeiras civilizações. Se você for pesquisar como as primeiras civilizações, principalmente as romanas e as gregas, se organizavam espacialmente, geograficamente, como é que elas se distribuíam no espaço natural, você vai encontrar a mesma coisa. Na civilização romana, por exemplo, os patrícios ocupando o centro das cidades, os núcleos mais privilegiados das construções mais extraordinárias, de arquitetura extraordinária, monumental, e a população escravizada ou trabalhadores livres empobrecidos vivendo às margens disso, sem se misturar com a população privilegiada. A mesma coisa aconteceu na formação grega, considerando que os eupátridas também ocupavam os espaços infraestruturalmente privilegiados nas cidades, onde as construções, o acesso aos recursos naturais e artificiais era realmente, abundante, e as populações escravizadas, empobrecidas, às margens, separadas dessas populações com privilégios. Então, essa matriz de organização espacial, dessa segregação do espaço, ela nos acompanha desde que as primeiras civilizações se organizaram no mundo. Eu ainda não tive tempo de olhar como eram, entre os fenícios ou os egípcios, se o processo de segregação era similar, mas acredito que seja, só não pesquisei ainda, até porque eu sei que para a formação civilizada contemporânea, o mundo greco-romano influenciou mais. Mas os colonizadores simplesmente pegaram essa visão e trouxeram para dentro do formato da colonização. Então, dentro das cidades brasileiras, essa organização já começou, assim. E nós vemos isso traduzido para a modernidade, olha que legal, com um processo que Ruth Glass chama de gentrificação.
gentrificação. A gentrificação, meu senhor, minha senhora, é nada mais nada menos do que a própria colonização moderna. Para quem caiu de paraquedas aqui e não sabe o que é gentrificação, gentrificação nada mais é do que a valorização, especulação imobiliária absurda, a valorização de determinadas regiões para tornar prédios, habitações, casas cada vez mais caros, onde a infraestrutura é ótima, o acesso aos recursos básicos é extraordinário, a presença do Estado é constante, a qualidade de vida é incrível, a beleza do lugar é estonteante. Essas regiões hipervalorizam e expulsam as populações empobrecidas ou com baixa renda para aquelas regiões mais afastadas, mais precárias e esquecidas pelo Estado. Então, é um processo de hipervalorização do centro e de empobrecimento extremo das periferias. É o que a gente já está vendo, né? E não tem controle de Estado para isso. Tudo isso é natural. E aí, meu senhor, minha senhora, tudo isso nos leva a uma conclusão definitiva. Veja só, nós estamos nos acostumando com esse processo de segregação espacial conforme a cor, conforme a renda, conforme o salário, desde que nós nos entendemos por civilização. Há milênios nós estamos adaptados a esse olhar para a sociedade. E desde então, nós nunca questionamos o fato de as populações empobrecidas viverem à mercê dos desastres ambientais e aqueles privilegiados, quase sempre brancos e ricos, protegidos por recursos, por infraestrutura e, claro, pela geografia que habitam. Nós nunca questionamos isso, porque isso veio naturalizado para nós, está na base do que a gente entende por sociedade. Então, a conclusão definitiva disso aqui é que nós, inevitavelmente, normalizamos todo esse processo. E se você já é meu aluno, se já ouviu os meus dizeres aqui em outras épocas, você sabe muito bem que isso aqui nada mais é do que banalidade do mal de senhora dona do mundo, né? A dona Hannah Arendt. Hannah Arendt menciona que inevitavelmente qualquer padrão de cultura, qualquer padrão de política, qualquer tipo de comportamento, à medida que é repetido e consolidado dentro de uma formação de sociedade, tende inevitavelmente a ser normalizado e a não ser percebido mais como um problema. Ou seja, racismo ambiental deixou de ser percebido como problema. Se é que em algum momento da nossa história nós chegamos a perceber. Na página do governo federal hoje, consta entre uma das primeiras medidas a ser tomada contra racismo ambiental o reconhecimento do problema. Inclusive, já estou te contando qual é a intervenção que você pode construir, hein? É o que o governo federal está esperando que você escreva, que haja reconhecimento do problema. Por que eu preciso reconhecer que o problema existe? Não está na cara? Não está na cara. Não está na cara porque a gente carrega isso desde as primeiras civilizações da história da humanidade. Consolidamos isso por um processo de colônia, de exploração, que está no nosso DNA histórico. E traduzimos isso para outras formas, outros nomes que hoje fazem com que essas populações sejam empurradas para as beiradas de todas as formas possíveis. E aí você me pergunta, a gentrificação é só urbana? Né? Não, a terra valoriza. Terra passa por um processo imobiliário também. É beneficiada, é aperfeiçoada, melhoram seus recursos, planificam a região e, claro, as populações originais que viviam ali são obrigadas, ralar peito, procura outro lugar para viver, ou vai vender sua mão de obra a 2 contos por dia para você conseguir sobreviver, porque do contrário não tem espaço para você, né? Então, nós estamos mais do que acostumados com isso,
mais do que adaptados a esse processo. Se você quiser uma outra conclusão, já que eu estou fazendo aqui um dossiê, né, da racismo ambiental, nós carregamos um legado colonial, né, um legado da nossa colônia nas costas. E infelizmente a gente não abre mão desse ranço e carrega isso pela eternidade. Sérgio Buarque de Holanda comenta isso, né? Que outras nações latinas, também colonizadas, conseguiram abrir mão das suas heranças podres, putrefadas, nojentas, né? Venenosas. Nós não. Nós nos agarramos a esse passado sombrio e continuamos repetindo os padrões culturais ano após ano, década após década, milênio após milênio. Estamos assim. Então, essa é uma das primeiras grandes origens do processo e que faz com que nós nem percebamos, a ponto de o governo federal defender como medida prioritária o reconhecimento das realidades brasileiras como racismo ambiental. Né? Arielle Franco foi a primeira ministra hoje da Igualdade Racial, quando em janeiro de 2024 declarou que os deslizamentos ocorridos no Rio de Janeiro não eram simplesmente obra do acaso ou do tempo, eram uma manifestação de racismo ambiental. De lá para cá o negócio estourou e de fato o governo federal começou a perceber em que sociedade putrefada nós vivemos, né? Bom, só a colonização e essa normalização permitem que esses valores continuem? É só o hábito que nos mantém assim, injustos e desiguais dessa forma? Não, não é só o hábito, infelizmente. A influência neoliberalista dentro dessa formação é muito forte também e discutida por quase todos os teóricos em torno do racismo ambiental, inclusive Benjamin Chaves. Por que o neoliberalismo? É o neoliberalismo que eu estudei do Adam Smith? Não, é mais o neoliberalismo que a Thatcher e o Ronald Reagan conseguiram aplicar lá pelos anos 80, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos, em 1989, decidindo por uma nova formação de política. Uma política em que o mercado é soberano, ou seja, tudo pelo avanço do mercado, e um Estado não necessariamente mínimo, como Adam Smith dizia. Não o estado do bem-estar social, que vai ajudar as pessoas ou evitar que as pessoas sejam injustiçadas ou percam sua dignidade, mas um estado subserviente ao mercado. Ou seja, um estado que rende graças e favorece o avanço do mercado continuamente, fazendo vista grossa, silenciando-se muitas vezes, ajudando o mercado a se desenvolver. Ah, professor, mas o desenvolvimento do mercado é maravilhoso, então você é comunista? Não, concordo. Desenvolvimento do mercado é maravilhoso, promove conforto, promove enriquecimento. Eu vivo o mercado, trabalho dentro da dinâmica de mercado. É claro que eu sou uma engrenagem nesse processo, muito pequenininha e irrelevante, mas eu sou uma engrenagem, né? Nós todos somos engrenagens da dinâmica de mercado. A questão é quando esse mercado torna-se a referência, né? A referência de vida, a maior referência política que existe para nós. Ou seja, nós não temos uma dinâmica de política, de governo atenta às justiças sociais, à cidadania, aos grupos marginalizados, aos abusos desse mercado em nome do lucro a qualquer custo. Não, nós temos um mercado que simplesmente toca o louco, tudo pelo lucro, que der para fazer para a gente lucrar mais, melhor. Vejam, por exemplo, que foram os rompimentos das barragens em Brumadinho e em Mariana há alguns anos no Brasil, né? Aqui em Minas Gerais. A gente sabe muito bem que as grandes culpadas por esses rompimentos não foram as forças da natureza, foram duas empresas, a Samarco e a Vale, empresas poderosíssimas de um capital, né, multimilionário, de uma atuação com mineração antiga e tradicional em terras brasileiras. Aí eu te pergunto, essas empresas que permitiram que essas barragens fossem rompidas, estavam sendo fiscalizadas de forma adequada pelo Estado? Não, porque o Estado não atua contra o mercado, não controla o mercado. O Estado é dominado pelo mercado, subserviente,
cachorrinho, a cadelinha do mercado. Ou seja, o governo vai fazer alguma coisa para prejudicar Samarco ou Vale? Não vai fazer nada para prejudicar. Vai favorecer, vai fazer vista grossa, vai aplicar no máximo uma multazinha simbólica que não é nem 0,0000001% dos lucros do ano que essas empresas conseguem. E aí, no pré-colapso, no pré-tragédia, nada foi feito, nenhuma fiscalização foi empreendida ou nenhum controle foi estabelecido, e pós-tragédia, idem. Procura se a Vale quebrou, se o Estado fechou, caçou licença para que ela não funcione mais. Nada! A Vale está estabelecida no norte do país, destruiu o bioma do Cerrado, afetou as populações negras que viviam em torno da região, que trabalhavam para a empresa, inclusive, mataram pessoas, envenenaram outras tantas, deixaram milhares desabrigadas e desempregadas. E foram fazer o quê? Destruir a Amazônia. É onde estão agora. Cadê o poder público? Silêncio. Nada. No máximo, umas multas, umas sanções simbólicas para acalmar a opinião pública, mais nada. Então, essa tem sido a regra, sabe, da estrutura de um Estado neoliberal. Não é a visão do Adam Smith, é mais essa visão de um Estado cadelinha mesmo, que não controla. Então, se esse Estado está a serviço do mercado, a gente sabe que o mercado não vai preocupar com populações pobres, com populações pretas, indígenas, quilombolas. Vai descer o pau e fazer com que o lucro seja máximo. Pesado, né? Bem pesado. E por fim, claro, a globalização é fator inevitável, que também é causa desse processo todo, até porque a globalização nada mais é do que um fenômeno de mercado, que separa nações desenvolvidas de nações periféricas onde populações pretas, indígenas, quilombolas e minorias sociais se concentram com mais intensidade, e adivinha onde o colapso ambiental é maior? Aqui mesmo, nações tropicais, subdesenvolvidas, empobrecidas, periféricas, são as nações onde os colapsos ambientais estão mais graves. Ondas de calor são mais graves onde? Aqui. Né? Aqui, na Índia, onde as monções dominam o clima, né? Na África, já quase toda seca. É por aí, tá vendo? Então, explica, né? Se você quiser usar isso, deixa de referência também, porque globalização é apontada como um dos fatores que acentua, né, o empobrecimento, as carências e a perda de recursos naturais para países periféricos, né, como o nosso, né, países empobrecidos, e aumenta os recursos, claro, para nações industrializadas. Afinal de contas, essas nações industrializadas vivem como hospedeiros das nações empobrecidas, né? Ou seja, elas vêm para cá, usam nossas terras, nossos recursos, nossa mão de obra barata, nos exploram até sugar nossa alma, beber o nosso sangue e a nossa força de vida e voltam para suas nações com os bolsos cheios. Nós, vira-latas de sempre, fazemos o quê? Incríveis. Precisamos ser como eles. Em acordos internacionais, quase sempre, quem veta controle ambiental faz com que os acordos climáticos não sejam assinados. As nações industrializadas, desenvolvidas, não é interessante para elas limitar a produção para favorecer pobre? Eles não estão sendo prejudicados. Afinal de contas, o papel deles é levar os nossos recursos, não nos proteger. Então, globalização acaba sendo um dos fatores, uma cerejinha para esse bolo de tragédia que eu estou desenhando aqui, né? Bom, o que mais eu posso pensar para escrever uma redação sobre racismo ambiental, ou talvez construir uma matriz, uma tese vinculada a racismo ambiental? Bom, uma das primeiras questões que eu quero levantar com você é o entendimento do nosso choque político, que eu acho que é uma das matrizes argumentativas mais fáceis de construir. Que olha só, a gente tem um discurso maravilhoso. Nossa Constituição, inclusive,
é chamada de Constituição Cidadã. Você já me ouviu falar isso? 1000 vezes nessas aulas, né? Maravilhosa. O processo, inclusive, de inclusão de minorias étnicas é extraordinário na Constituição. Não só pela Constituição, mas nós temos estatutos que cobrem os direitos de basicamente todas as minorias formadas no Brasil. Tem o Estatuto da igualdade racial, tem o Estatuto da pessoa idosa, tem o Estatuto da pessoa com deficiência, tem milhares de estatutos. Não como se não bastassem os estatutos, agora nós temos o Ministério da Igualdade Racial. Nós temos muita palavra, muito papel, muito discurso em torno de igualdade, que, se você pensar bem, não permitiria que essa degradação ambiental afetasse mais as populações pretas, indígenas, pobres, enfim, né? No entanto, a gente sabe muito bem que há uma distância muito grande entre discurso, que é esse discurso político maravilhoso, e a prática, né? A forma como a gente de fato vive. E esse desencontro entre o discurso e a prática deixa como resultado dessa equação o quê? Racismo ambiental, entre inúmeras outras injustiças, desigualdades e atrocidades. Por qual razão isso acaba acontecendo? Bem, acredito que Immanuel Kant, bem mais antigo do que o próprio debate sobre racismo ambiental, tem uma explicação boa para isso. Immanuel Kant diz que a boa parte da civilização sofre de debilidade moral. Eu adoro falar disso, porque eu acho que resume também as nossas hipocrisias, a nossa mesquinhez ante a vida, e acho assim revigorante apontar o dedo, inclusive para a gente mesmo, né? É o entendimento de que para boa parte da civilização, se não para toda ela, existe uma distância muito grande entre o discurso, que é construído de forma inflamada, eivado de inclusão social, de altruísmo e de solidariedade, mas a prática está sempre recheada de egoísmo, de autocentrismo ou de egocentrismo, se você preferir, e de benefícios individuais. Então Kant, séculos antes, já estava dizendo que a gente gosta de falar sobre inclusão e solidariedade, mas a gente gosta de fazer o que é bom para nós mesmos. Essa é a matriz da debilidade moral. E é a exata tradução do que existe no cenário brasileiro hoje, não é? Se você pensar, por exemplo, como exemplo para essa situação, dos inúmeros programas sociais estabelecidos no Brasil, isso tem prova cabal disso. Não só o texto da Constituição, os estatutos e os ministérios elaborados com um discurso inflamado, mas que na prática não resolvem nada, mas os programas assistenciais como Bolsa Família, cotas e companhia, que trazem em si um discurso de inclusão, de solidariedade, de reparação histórica incríveis, extraordinários, mas que na prática não mudaram muito a realidade brasileira e mantém populações pretas segregadas, empobrecidas, violentadas, vítimas do impacto ambiental, do colapso ambiental para o qual nós estamos caminhando, destruídas pouco a pouco. Tá vendo? Então, assim, não resolve muito. Nós temos um corpo legal extraordinário, nós temos um conjunto de leis muito vasto, né? A nossa letra de lei é bastante encorpada, mas a prática mesmo, a execução desses processos nunca alcançou o que essa matriz cidadã elaborada na Constituição mantém. Aí você vai me dizer, mas é pouco tempo, já que a Constituição Federal foi promulgada em 88, a redemocratização no Brasil é de 85. Não, esse discurso da inclusão, isso é velho. Nós estamos falando isso desde 1789, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso aqui, essa cantilena está sendo repetida, essa ladainha na cabeça da gente, rendeu nada, mudamos nada. Nem para o povo francês, que estabeleceu uma revolução baseada nessa declaração, mudou alguma coisa. Até porque pouco tempo depois que essa declaração foi escrita, o país declarou um golpe e colocou Napoleão como imperador, né, que causou um estrago na Europa e cuspiu, pisou, limpou a bunda com essa declaração. Nunca deu resultado.
Nunca deu. Então, estamos nesse embate entre o discurso elevado, inclusivo, pautado em justiça social e uma prática cafona, capenga, mesquinha e egoísta já há muito tempo. O processo de redemocratização do país só consolidou isso. E aí você vai me dizer, é Lula, é Bolsonaro, é não sei quem. Não importa. Nós estamos vivendo isso, entra chapa, sai chapa, mesmo padrão de politicagem, mesma formação. Os mesmos discursos para se elegerem, a mesma prática pífia depois que se elegem. A mesma coisa. Não há diferença. Na verdade, esquerda e direita são polarização mesmo, só para esses babacas de Twitter que acham que estão transformando a política em times de futebol ou que são grandes idealistas políticos porque transformaram os candidatos em heróis. É só para esse bando de tapado mesmo, porque na prática nós temos a mesma coisa, a mesma prática política calcada nesse populismo, nessa hipocrisia, nessa ação de um Estado cachorrinho do mercado, sem grandes alterações. Não importa quem esteja lá ocupando a cadeira X ou Y. Babaquice, né? Então, essa talvez seja uma das teses mais contundentes para explicar a nossa hipocrisia mesmo. Inclusive a própria hipocrisia recente do governo federal em trazer a pauta de racismo ambiental para dentro das suas páginas oficiais, criar políticas públicas e comissões de análise, quando na verdade a gente sabe que vai ficar só no discurso, vai incorporar as conferências sobre o clima, mas na prática mesmo não vai render muita coisa. Já não está rendendo, né? Então, já aconteceram tragédias e mais tragédias durante o debate sobre racismo ambiental e depois dele. Mudou o quê? Você viu alguma coisa sendo feita? Provavelmente você não viu nada a ponto de você nem saber que conceito é esse, porque não alcançou você. E o fato de não ter alcançado você não significa que você seja alienado. Significa que a prática de reconhecimento do problema não está sendo posta realmente de forma eficaz. Não chegou para quase ninguém, né? Eu acredito que para além dessa absurdidade, da debilidade moral que nos compõe, uma segunda tese interessante para pensar esse processo é o fato de nós nos organizarmos de forma social e política, determinando que grupos podem sobreviver e que grupos podem morrer. Eu acredito que nós temos aqui, como eu posso colocar, um processo de desumanização seletiva, sabe? Alguns grupos são bons o bastante para serem preservados. Algumas pessoas são consideradas boas o bastante para serem protegidas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista sanitário, do ponto de vista de segurança pública, de todas as frentes para uma pessoa sobreviver bem. Outras pessoas são simplesmente jogadas aos cães e espera-se que elas desapareçam o mais cedo possível. Nós não conferimos humanidade a todas as pessoas. Infelizmente, direitos humanos não são para todos os humanos, né? Nós separamos quais humanos têm acesso a quais direitos. Isso é o que Achille Mbembe chama de necropolítica, um sistema político já normalizado em sociedade em que o Estado acaba por decidir quem vive, quem morre, quem deve sobreviver, quem deve morrer, quem não merece atenção, quem já é considerado culpado, criminoso só por estar vivo e quem já é o arauto da proteção e o futuro do país simplesmente por ter nascido. Nós separamos, né? Quer ver exemplo disso dentro do racismo ambiental? Covid-19. A forma, por exemplo, como a distribuição de informação, de recursos e de medidas focou a realidade das populações privilegiadas. Use máscara, isole-se em casa, lave as mãos, mantenha padrão de higienização, desinfete seus alimentos e companhia. Não sei se você lembra disso. Pergunto, quais grupos sociais realmente teriam acesso a tudo isso? Alguma dessas medidas foi pensada com vistas a quem vive em região precária? Foi pensada na população preta favelizada? Foi pensada nas comunidades indígenas isoladas? Foi pensada para quem não tem saneamento básico? Alguma medida foi elaborada para que essas populações também pudessem se proteger?
em vez de simplesmente se entregarem à própria sorte? Eu não lembro. Se você se lembrar, por favor, me conte, que eu vou reconhecer que eu estou sendo injusto, mas eu não lembro. Não houve. Houve medidas focando a realidade das populações privilegiadas que tinham esses recursos em mãos. O resto, faz aí o que você consegue adaptar dessas medidas e que a sorte esteja com você, né? Se vira, mais ou menos. Isso eu acho que é uma prova cabal desse processo. Vivemos isso inúmeras vezes, mas essa para mim é uma das que mais me choca nos últimos anos, né? É uma das que mais me choca. Mesma coisa, por exemplo, das populações que vivem em região de floresta ou mesmo dos quilombos, comparados a bois, né, pesados em arroba por governos passados por aí. Mesma história. São pessoas que não são vistas como gente, não são tratadas como gente, né? Então, nisso nós vivemos uma dinâmica de Estado que não se importa. No fim das contas, depois do superaquecimento global vivido de 2023 para 2024, não houve nenhum debate sobre como populações vivendo em regiões empobrecidas ou vivendo em regiões mais vulneráveis podem se proteger. Falou-se para as populações privilegiadas sobre manter-se em casa, arejar a casa, ligar ar-condicionado, ventiladores e tudo mais. E para a população empobrecida, que medida foi sugerida? Alguma? Alguma política pública para evitar que pobres pretos sejam mortos, queimados pelo aquecimento? Que morram de hipertermia? Alguma coisa foi discutida sobre a prevenção a doenças respiratórias e a como lidar com isso? Alguma coisa foi sugerida para como lidar com os esgotos a céu aberto e prevenir-se do avanço da dengue, zika e chikungunya? Nada. Foi discutido, claro, para a população que tem esgoto encanado. Ela não precisa falar de esgoto, né? Não tem preocupação com isso, não vê os seus esgotos. Nós não vemos os nossos esgotos, né? Do ponto de vista concreto e figurado. Nós não vemos o quão podre nós somos até no entendimento de quem deve viver e quem deve morrer. Para mim, eu nunca vou deixar de contar essa história porque me marcou muito. Eu tinha, 6 anos de idade quando aconteceu, que 2 jovens brancos de classe média brasilienses puseram fogo em um homem indígena chamado Galdino Pataxó num ponto de ônibus em Brasília. Ele dormia nesse ponto de ônibus, coberto, né, por um cobertor, e puseram fogo no cobertor dele e fizeram com que ele queimasse até a morte. Esses meninos eram menores de idade na época, disseram que era só uma zoeira, que acharam que era um morador de rua, e gente que não merece viver, né? É menos gente, e que não viram problema nisso. Nenhum deles foi incriminado, hoje eles são policiais. São policiais hoje. Passaram nas provas da polícia. Acho que são policiais civis, se eu não me engano. Olha só. De um estado que realmente seleciona quem é digno de ser protegido e estar vivo e os outros que morrendo não fazem diferença. Isso acontece tanto para o conceito de necropolítica, quanto, claro, já que eu falei em desumanização, tenho certeza que alguns de vocês já associaram a desumanização das minorias, que é matriz já discutida e aprofundada pela nossa deusa maior, Dona Hanarate, né? De considerar que, da mesma forma, nós escolhemos qual cultura, né, deve ser protegida, quais hábitos devem ser protegidos, quais devem ser direitos humanos. Geralmente os que se aproximam do nosso, né, os que refletem o meu hábito, os que são narcisicamente parecidos comigo, eu protejo. O resto que é diferente, de hábitos que eu não concordo, são pessoas que merecem morrer. Quase sempre populações pretas, populações indígenas, minorias étnicas, né? Então, sem dúvida, é um dos desenhos mais exatos da nossa formação social e acredito que das matrizes mais práticas para trabalhar. E aí, claro, eu vou concluir com uma tese extra, uma de suporte, para dizer que nós estamos vivendo, obviamente, um estado de exceção. Estado de exceção é quando o próprio governo desobedece às leis que o regimentam. Então, nós estamos meio na fronteirinha, né? Assim,
na beiradinha, e aqui nós não temos lá grande interesse de um Estado que atue priorizando a lei. Muito triste, né? Eu acho. Me deprime um bocado falar dessas questões, porque eu não consigo ver luz, sabe? De uma questão que se repete desde que nós nos entendemos por civilização. É como se eu estivesse gritando no vácuo do espaço, né? A voz parece que não propaga. No entanto, o que o governo federal propõe como saída, e que você pode arrastar para a sua conclusão, além do reconhecimento da existência do racismo ambiental, é a ampliação da representatividade. O governo federal entende que se minorias estiverem à frente do Congresso e puderem votar e dar voz aos problemas que vivem e trazer isso para o plenário, né, para a Câmara, a situação pode ser amenizada e pode haver mais justiça social. Concordo em partes. Eu acho que o plenário ainda está ocupado por uma bancada ruralista muito maior do que qualquer minoria que possa ocupá-la. Mas, claro, é o primeiro passo. Esse reconhecimento é fundamental. A gente não consegue resolver um problema sem que a gente reconheça que ele existe, e a gente não consegue mudar uma realidade se as pessoas, as vítimas, não têm voz para denunciarem aquilo que elas estão vivendo. Então, isso é fundamental, né? Aqui nós temos alguns órgãos que são responsáveis por isso, ou que podem de alguma maneira nos ajudar nesse processo. Já que a gente está falando de representatividade, o Tribunal Superior Eleitoral é um dos que pode trazer um pouco mais de esclarecimento sobre isso e encabeçar campanhas, como já aconteceu há tanto tempo, para trazer pessoas para votar em representatividades de minorias étnicas, para estimular representatividades a se candidatarem. Muitos não se misturam com política, é preciso que estejam, né? Isso aqui pode acontecer junto com o Conselho Nacional de Justiça e pode acontecer também junto com movimentos antirracismo e movimentos ambientais, né? Antirracismo e movimentos ambientais, ou seja, são os movimentos sociais que hoje se cruzam na discussão dessa pauta e que inevitavelmente podem trazer um pouco mais de esclarecimento para nós a respeito de como nós podemos agir. Então, aqui tem sugestão de 2 intervenções, não sei exatamente o tipo de tese que você vai fazer, mas o reconhecimento eu acho que cabe para todas, a representatividade também. Alguns agentes possíveis, né, e algum meio possível, por meio dessas campanhas. Isso aqui pode funcionar como meio se você sugerir que sejam feitas parcerias, né? A discussão acaba aqui? Não, a discussão não acaba aqui. Até porque esse eixo, esse dossiê de racismo ambiental ainda esbarra em mercado de terras, ainda esbarra nos colapsos ambientais que já se tornaram aula há algum tempo, ainda esbarra na opressão vivida nas regiões de favela, na questão da moradia, tem inúmeros temas, inúmeros braços. Da aporofobia, que eu não citei e que funciona como uma tese, fiz uma aula completa sobre aporofobia muito recentemente, por isso inclusive eu não usei como tese, estou esperando que a matéria esteja fresca, porque o preconceito étnico é vizinho do preconceito social, a gente associa a renda com a desumanização desse processo aqui. Então, tem ainda inúmeros braços da questão. Eu quero que você me sinalize quais braços desses eu preciso aprofundar. Pessoas em condição de rua, questão de moradia, mercado de terras, populações indígenas, populações quilombolas, né? Toda essa difusão, a questão dos agrotóxicos, a forma como o agronegócio tem evoluído, o acesso a alimentos e a forma como a indústria alimentícia reforça o racismo ambiental, considerando que ela domina o acesso ao alimento e nos expõe a mais agrotóxicos, a mais produtos industrializados, que são os únicos que a população empobrecida consegue comprar. Inúmeros braços da questão. Estamos com uma introdução ao problema, quero que você me conta qual desses eu devo aprofundar. Combinado? Entendido?
dominado o assunto? Vamos fundo então, porque precisamos reconhecer o problema, precisamos reconhecer uma necessidade de mudança.